Fala aí, gente, beleza? Vamos para mais um vídeo? No vídeo de hoje, eu e minha barba, né? Porque eu tô de férias, tô deixando crescer. Enfim, né? Preguiça. Mas eu e minha barba vamos falar sobre pessoas com deficiência sendo expostas na TV. E isso acontece, não vou dizer rotineiramente, mas vez ou outra você vê alguma matéria. E de que forma essas pessoas são expostas? E por quê? Eu vou dar a minha teoria, se você discorda, fique à vontade, deixa aí nos comentários, se você concorda também, mas enfim, né, vambora pro vídeo. Bom, gente, antes do vídeo deixa aí o seu joinha, clica no inscrever-se para fazer parte do Dimensão Paralela, e caso você goste dos nossos vídeos e queira receber os próximos na sua caixa de entrada, clique no sininho que está ao lado. Bom, gente, vez ou outra são veiculadas matérias em jornais, tanto, sei lá, jornal na TV, como jornal impresso, até jornal de internet, né? Falando sobre pessoas com deficiências e das mais variadas, cegos, cadeirantes, enfim. E geralmente, como que essas pessoas são expostas? Bom, eu posso estar errado, mas sempre que eu vejo é aquela vibe meio superação, meio olha só, é um ser humano iluminado. E assim, por que que essas pessoas são expostas dessa forma? Eu vou dar a minha opinião. Primeiro, porque é essa imagem que a sociedade sempre teve da pessoa com deficiência. Se você for dar um Google, né, que hoje em dia virou verbo, né, vou googlear tal coisa. Mas se você dá um Google, você vai ver que historicamente as pessoas com deficiência, elas ou eram vistas como malditas, né, como amaldiçoadas, como pragas, como castigos, ou como seres místicos, abençoados, seres com poderes divinos. E essa história, hoje em dia, com menor intensidade, ou pelo menos manifestada de outras formas, mas esse ponto de vista se arrastou e chegou no século XXI. Então, assim, a mídia vende, ao menos na maior parte das matérias, a pessoa com deficiência como um coitado, como alguém que é um exemplo de superação só por estar vivendo, seguindo essa visão histórica, que é a visão comum, né, que o cidadão médio, vamos dizer assim, que é aquela pessoa que não tem contato com pessoas com deficiência para formar uma opinião própria. Então a mídia atende à visão desse cidadão médio mesmo, que a pessoa com deficiência é um ser dotado de superpoderes. E por que que a mídia expõe dessa forma? Por que que a mídia não busca mudar, né? Eu acho que a mídia não busca mudar essa visão porque matérias dando outros pontos de vista, creio que não venderia. Porque se tem matéria na mídia com um certo padrão, vocês podem ter certeza que se está sendo veiculada dessa forma, é porque vende. Mas nem é só porque vende, não. É porque é o seguinte, o brasileiro é um povo personalista, ou seja, é um povo que gosta de se apegar e de saber e de conhecer e de seguir pessoas. Vocês querem ver dois fatos curiosos? O primeiro, eu estava conversando com um camarada de Portugal e ele estava olhando os trending topics, né? Que basicamente são os assuntos mais comentados na internet naquele dia, né? E tem como você separar por categoria. Então, por exemplo, quais são os trending topics de Portugal? Quais são os trending topics do Brasil? E ele me chamou a atenção para um fato muito curioso. Nos topics de Portugal, tinha muita instituição, time de futebol, enfim, organizações. Tinham nomes de pessoas, mas poucos, bem poucos. Agora, no Brasil, é o oposto. Você encontra algumas instituições, como por exemplo o STF, que está em voga, né, no cenário da exposição pública ultimamente, mas você encontra muitos nomes de pessoas, tanto políticos como cantores, enfim, você encontra muitas pessoas. E esse é um fato que me mostrou mais ainda algo que eu já suspeitava, que o brasileiro gosta de pessoas. Só um segundo exemplo para ilustrar ainda mais o meu ponto,
Vamos falar do Big Brother, por exemplo, que eu não costumo acompanhar, eu sinceramente não me atraio para assistir, mas quantas vezes no BBB uma pessoa que estava sendo odiada pela casa inteira, estava indo para o paredão uma semana sim e outra também, quantas vezes essa pessoa ganhou o prêmio? Quantas vezes o público de fora se compadeceu por essa pessoa, pela situação dela, e acabou dando o prêmio ali, votando para que ela ganhe o prêmio? Olha, creio eu que várias vezes, né? Então, assim, eu honestamente penso que é por isso que a mídia expõe a pessoa com deficiência dessa forma, porque é o que atrai clique, é o que atrai dinheiro, e é isso que gera anunciantes e engajamento. Então, é positivo para a mídia expor a pessoa com deficiência dessa forma. Eu já falei para mim mesmo, sabe, que eu não vou dar mais entrevista para a TV, porque eu não sei se vocês já sabem, mas eu já apareci em algumas matérias, enfim. Mas eu não vou mais me sujeitar a aparecer para esse tipo de exposição, sabe? Claro que muitas das vezes eu não sabia, eu esperava que ia ser outra coisa, e quando eu ia ver, tipo, bah, né, esse tipo de coisa. Mas assim, eu já disse para mim mesmo que eu não vou me sujeitar a passar por isso novamente. Porque quando nós, pessoas com deficiência, nos sujeitamos a isso, eu penso que nós não trazemos visibilidades positivas para a pessoa com deficiência e para o movimento das pessoas com deficiência ou para qualquer coisa do tipo. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião, essa é a minha teoria do porquê a mídia nos expõe dessa forma. E vocês? O que vocês pensam sobre isso? Deixa aí nos comentários. Valeu, gente. Um abraço.